Escuta aqui, eu vou te dizer algo que vai doer. Vai doer porque é verdade. E a verdade sempre dói quando estamos vivendo uma mentira há tempo demais. Você, sim, você que está assistindo isso agora, pode estar sendo uma mulher fraca. E não me venha com aquela história de que eu não posso dizer isso, de que isso é ofensivo, de que estou sendo duro demais. Porque enquanto todo mundo ao seu redor está te dando tapinhas nas costas e dizendo que está tudo bem, eu vou te dar a verdade crua. E essa verdade pode ser exatamente o que você precisa para finalmente acordar. Porque veja bem, existe uma epidemia silenciosa acontecendo agora mesmo. Uma epidemia de mulheres incríveis, com potencial imenso, com talentos extraordinários, que estão vivendo vidas medíocres. Mulheres que poderiam estar conquistando o mundo, mas que estão presas em relacionamentos tóxicos. Mulheres que poderiam estar construindo impérios, mas que estão aceitando migalhas. Mulheres que poderiam estar voando, mas que estão rastejando. E sabe por quê? Porque escolheram ser fracas. E antes que você feche esse vídeo indignada, antes que você diga que eu não sei nada sobre você, antes que você liste todas as razões pelas quais sua situação é diferente, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Na verdade, não por mim, por você mesma. Eu preciso que você seja honesta, brutalmente honesta. Por 5 minutos, tire todas as máscaras, todas as justificativas, todas as desculpas e seja real consigo mesma. Porque o que vou te mostrar nos próximos minutos pode mudar completamente o rumo da sua vida. Mas só se você tiver coragem de olhar no espelho e ver o que realmente está lá. E se você é uma mulher que está cansada de ser fraca, que está farta de aceitar menos do que merece, que está pronta para finalmente se tornar a versão poderosa de si mesma que sempre soube que existia lá dentro, então aperte esse botão de inscrição agora. Porque este canal não é para todo mundo. Este canal é para mulheres guerreiras, para mulheres que não têm medo da verdade, por mais dura que seja, para mulheres que preferem ouvir o que precisam ouvir do que o que querem ouvir, para mulheres como você, que estão prontas para parar de ser fracas e começar a ser fortes. Agora, deixa eu te explicar o que eu quero dizer com ser uma mulher fraca, porque não estou falando de força física. Não estou falando de levantar pesos na academia ou de ser durona. Estou falando de força de caráter, força emocional, força mental. Estou falando de ter a espinha dorsal para fazer o que é certo mesmo quando é difícil. De ter a coragem de estabelecer limites mesmo quando as pessoas não gostam. De ter a determinação de perseguir seus sonhos mesmo quando todos dizem que é impossível. Uma mulher fraca é aquela que sabe que está num relacionamento ruim, mas fica porque tem medo de ficar sozinha. Uma mulher fraca é aquela que permite ser desrespeitada repetidamente porque não quer confronto. Uma mulher fraca é aquela que abandona seus sonhos porque alguém disse que não era prático. Uma mulher fraca é aquela que vive de acordo com as expectativas dos outros porque não tem coragem de viver de acordo com as suas próprias. Uma mulher fraca é aquela que se faz pequena para que outros se sintam grandes. E aqui está a parte que vai realmente doer. Você pode estar sendo essa mulher fraca agora mesmo. Talvez não em todas as áreas da sua vida. Talvez você seja incrível no trabalho, uma leoa na carreira, mas uma cordeira no relacionamento. Ou talvez você seja forte com amigos, mas fraca com a família. Ou talvez você seja poderosa em público, mas fraca quando está sozinha consigo mesma. Porque fraqueza não é um estado permanente. É uma escolha que fazemos momento a momento, situação por situação. E fica comigo aqui porque o que vem agora é crucial. Se você está começando a se sentir desconfortável, se está começando a se reconhecer no que estou dizendo, não desligue esse vídeo, porque esse desconforto é bom. Esse desconforto significa que você está começando a acordar. Esse desconforto é o primeiro passo para a transformação. E se você der like nesse vídeo agora, você está fazendo um compromisso consigo mesma. Um compromisso de que vai assistir até o fim. Um compromisso de que vai ouvir verdades duras. Um compromisso de que vai finalmente parar de ser fraca e começar a ser forte. Agora,
Deixa eu te contar a verdade mais brutal de todas. A verdade que ninguém quer admitir, mas que todos sabem lá no fundo. As pessoas tratam você do jeito que você permite que elas te tratem. Se alguém te desrespeita, é porque você permitiu. Se alguém te trata como segunda opção, é porque você aceitou esse lugar. Se alguém ignora suas necessidades, é porque você sinalizou que suas necessidades não são importantes. E eu sei o que você está pensando. Mas você não entende minha situação. É complicado. Tem fatores que você não conhece. E você está certo, eu não conheço sua situação específica. Mas o que eu conheço é padrão humano. O que eu conheço é natureza humana. E a natureza humana é esta: as pessoas vão até onde você permite que elas vão. E se você não estabelece limites, se você não se defende, se você não se valoriza, ninguém mais vai fazer isso por você. E aqui está algo que pode chocar você. As pessoas que mais te amam, que mais se importam com você, podem ser as mesmas que mais se aproveitam da sua fraqueza. Não necessariamente por mal, mas porque você ensinou a elas que podem. Você ensinou o seu parceiro que ele pode te tratar mal porque você sempre volta. Você ensinou a sua família que podem desrespeitar seus limites porque você nunca mantém consequências. Você ensinou aos seus amigos que podem te usar porque você sempre está disponível. Você é a professora. E eles são apenas alunos aprendendo o que você está ensinando. Então a pergunta não é por que as pessoas me tratam assim. A pergunta é: o que eu estou ensinando às pessoas sobre como me tratar? E se você não gosta da resposta, se você não gosta de como as pessoas te tratam, então você precisa mudar o currículo. Você precisa parar de ensinar fraqueza e começar a ensinar força. E não vai embora ainda porque estamos apenas começando. Estamos apenas arranhando a superfície. O que vem agora vai te mostrar exatamente como você está sendo fraca sem nem perceber. E mais importante, vai te mostrar exatamente como parar de ser fraca e começar a ser a mulher poderosa que você nasceu para ser. Mas só se você ficar comigo, só se você tiver coragem de continuar ouvindo. Deixa eu te dar exemplos concretos de fraqueza feminina. E veja se você se reconhece em algum desses padrões. Primeiro, você pede desculpas por coisas que não são sua culpa. Você diz desculpa quando alguém esbarra em você. Você diz desculpa antes de fazer uma pergunta. Você diz desculpa quando expressa uma opinião. Você está constantemente se desculpando pela sua existência, pelo seu espaço, pela sua voz, e isso é fraqueza. Segundo, você se faz menor para que outros se sintam maiores. Você esconde suas conquistas para não fazer ninguém se sentir mal. Você diminui suas habilidades para não parecer arrogante. Você finge que não sabe coisas que sabe para não intimidar. Você está constantemente se diminuindo, se apagando, se tornando invisível. E isso é fraqueza. Terceiro, você aceita tratamento que nunca aceitaria que dessem a alguém que você ama. Você aceita que falem com você de um jeito que nunca deixaria que falassem com sua melhor amiga. Você tolera comportamentos que nunca toleraria se fossem direcionados à sua irmã. Você tem um padrão para os outros e um padrão menor para você mesma. E isso é fraqueza. Quarto, você coloca as necessidades de todos acima das suas. Sempre. Você cancela seus planos quando alguém precisa de você. Você ignora seu cansaço para estar disponível. Você sacrifica seus sonhos para apoiar os sonhos dos outros. Você está constantemente se colocando em último lugar, como se sua vida fosse menos importante que a vida dos outros. E isso é fraqueza. Quinto, você fica em situações que sabe que deveria deixar. Você fica num emprego que te faz infeliz porque tem medo de não encontrar outro. Você fica num relacionamento que te diminui porque tem medo de ficar sozinha. Você fica em amizades tóxicas
porque tem medo de não ter outros amigos. Você está presa não por falta de opções, mas por falta de coragem. E isso é fraqueza. E se você está se inscrevendo agora, se está apertando esse botão porque está reconhecendo esses padrões em você mesma, quero que saiba algo importante. Reconhecer sua fraqueza não te faz mais fraca. Na verdade, é o oposto. Reconhecer sua fraqueza é o primeiro ato de força. Porque você não pode mudar o que não reconhece. Você não pode consertar o que não admite que está quebrado. Então, se você está vendo a si mesma nesses exemplos, parabéns. Você acabou de dar o primeiro passo para se tornar forte. Mas aqui está o que eu preciso que você entenda. Fraqueza não é quem você é. Fraqueza é um hábito, é um padrão, é uma escolha que você fez tantas vezes que se tornou automática. Mas assim como você aprendeu a ser fraca, você pode aprender a ser forte. Assim como você desenvolveu o hábito da fraqueza, você pode desenvolver o hábito da força. E nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como. Mas antes, preciso que você compartilhe este vídeo. Compartilhe com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela amiga que está num relacionamento abusivo, mas não consegue sair. Aquela amiga que tem tanto potencial, mas está desperdiçando em situações medíocres. Aquela amiga que está vivendo pequena quando poderia estar vivendo grande. Porque se este vídeo está impactando você, pode ser que salve a vida de outra mulher. E não há nada mais forte do que uma mulher ajudando outra mulher a se tornar forte. Agora, vamos falar sobre como você se tornou fraca. Porque entender a origem do problema é crucial para resolver o problema. E a verdade é que você provavelmente não nasceu fraca. Você nasceu poderosa, você nasceu sabendo exatamente o que queria e não tendo medo de pedir. Observe uma criança pequena. Ela não se desculpa por existir. Ela não se faz menor. Ela não aceita tratamento ruim sem reagir. Ela é autêntica, direta, forte. Você era assim uma vez, mas então algo aconteceu. Você foi socializada, você foi ensinada. Você aprendeu que meninas bonzinhas não fazem barulho, que mulheres educadas não confrontam, que ser amada significa ser agradável. Você aprendeu que seu valor estava enquanto você agradava os outros, não em quem você realmente era. Você aprendeu a trocar autenticidade por aprovação. Você aprendeu a trocar poder por aceitação. E quem te ensinou isso? Sua mãe, que também foi ensinada a ser fraca. Seu pai, que recompensava você quando era submissa e punia quando era assertiva. Suas professoras, que elogiavam meninas quietas e criticavam meninas barulhentas. A mídia, que mostrava que mulheres poderosas eram vilãs e mulheres fracas eram heroínas. A sociedade inteira te ensinando, dia após dia, que fraqueza era virtude e força era defeito. Mas aqui está o que ninguém te contou. Isso foi uma mentira. Uma mentira conveniente para um sistema que se beneficiava de você ser fraca. Porque mulheres fracas são fáceis de controlar. Mulheres fracas são fáceis de manipular. Mulheres fracas não questionam, não desafiam, não ameaçam o status quo. Mulheres fracas ficam em seus lugares, mas mulheres fortes são perigosas. Mulheres fortes mudam o mundo. Mulheres fortes não aceitam o que sempre foi só porque sempre foi. Mulheres fortes quebram tetos de vidro. Mulheres fortes inspiram outras mulheres a serem fortes. E é por isso que te ensinaram a ser fraca, porque te queriam controlável, te queriam gerenciável, te queriam pequena. E fica comigo porque agora vem a parte mais importante. A parte onde eu vou te mostrar exatamente como parar de ser fraca, como desaprender anos de condicionamento, como se tornar a mulher forte que você deveria ter sido o tempo todo. Mas isso requer que você fique até o fim. Isso requer que você se comprometa a ouvir tudo. Porque se você sair agora, você sai com o problema identificado, mas sem a solução. E isso seria trágico. Primeiro passo para parar de ser fraca. Pare de pedir desculpas quando você não fez nada errado.
A partir de hoje, toda vez que você estiver prestes a dizer desculpa, pare. Pergunte a si mesma: eu realmente fiz algo errado? Eu realmente preciso me desculpar? E se a resposta é não, não se desculpe. Substitua desculpa por obrigada. Em vez de desculpa por incomodar, diga obrigada pelo seu tempo. Em vez de desculpa por discordar, diga eu vejo de forma diferente. Linguagem importa. E toda vez que você se desculpa desnecessariamente, você está reforçando sua fraqueza. Segundo passo: estabeleça limites e mantenha-os. Decida o que é aceitável e o que não é. Decida o que você vai tolerar e o que você não vai. E então comunique isso claramente. Não com agressividade, mas com firmeza. Não estou confortável com isso. Isso não funciona para mim. Não vou aceitar ser tratada assim. E aqui está a parte crucial: mantenha. Porque um limite que você não mantém não é um limite, é uma sugestão. E as pessoas vão testar seus limites. Vão ver se você realmente fala sério. E quando testarem, você precisa manter. Toda vez, sem exceção. Terceiro passo: pare de se fazer menor. Pare de esconder suas conquistas. Pare de diminuir suas habilidades. Pare de fingir que não sabe. Você é brilhante? Seja brilhante sem pedir desculpas. Você é talentosa? Mostre seu talento sem vergonha. Você é bem-sucedida? Celebre seu sucesso sem se diminuir. Porque toda vez que você se faz menor, você está traindo a si mesma. Você está desperdiçando o seu potencial. Você está vivendo uma mentira. E mulheres fortes não vivem mentiras. Quarto passo: coloque a si mesmo em primeiro lugar. E eu sei que isso vai contra tudo o que te ensinaram. Eu sei que você foi ensinada que ser egoísta é ruim. Mas existe uma diferença entre egoísmo doentio e autocuidado saudável. Colocar a si mesma em primeiro lugar não significa ignorar todos os outros. Significa reconhecer que você não pode dar do que você não tem. Significa reconhecer que se você não cuidar de si mesma, você não terá nada para dar aos outros. Significa reconhecer que você também importa, que suas necessidades também são válidas, que sua vida também é importante. Quinto passo, e esse é o mais difícil: saia de situações que você sabe que deveria deixar. Esse emprego que te faz infeliz, saia. Esse relacionamento que te diminui, termine. Essa amizade que é tóxica, corte. E eu sei que tem medo. Medo do desconhecido. Medo de ficar sozinha. Medo de não ter o suficiente. Medo de falhar. Mas deixa eu te dizer algo: o medo de ficar onde você está deveria ser maior que o medo de sair. Porque ficar numa situação ruim por medo é garantir infelicidade. Sair é pelo menos dar a si mesma uma chance de algo melhor. E aqui mesmo no meio deste vídeo, eu vou te dar a mensagem mais importante. A mensagem que você precisa gravar no seu coração. A mensagem que você precisa lembrar toda vez que for tentada voltar aos velhos padrões de fraqueza. E a mensagem é esta: você merece respeito. Você merece ser tratada bem. Você merece ter suas necessidades atendidas. Você merece perseguir seus sonhos. Você merece ocupar espaço. Você merece ter voz. Não porque você ganhou, não porque você é perfeita, mas simplesmente porque você existe. Seu valor não é condicional. Você não precisa merecer dignidade básica. Você já a tem, só por ser humana. E o que você faz com essa verdade é que determina se você vai ser fraca ou forte. Uma mulher fraca ouve essa verdade, mas não acredita nela. Ela pensa assim: mas eu não sou como outras pessoas. Eu realmente não mereço. Uma mulher forte ouve essa verdade e decide viver de acordo com ela. Ela decide tratar a si mesma como alguém de valor. Ela decide exigir que outros a tratem como alguém de valor. Ela decide viver como se seu valor fosse inegável, porque é, e não sai ainda. Não vá embora, porque falta uma parte crucial. Falta eu te mostrar
o que acontece quando você faz essa transformação. O que acontece quando você para de ser fraca e começa a ser forte. E preciso que você veja isso. Preciso que você visualize isso. Porque essa visão vai te dar a motivação que você precisa nos dias difíceis. Quando você para de ser fraca, quando você se torna forte, tudo muda. Primeiro, muda como as pessoas te tratam. Porque lembra, as pessoas tratam você do jeito que você permite. Quando você para de permitir desrespeito, as pessoas param de te desrespeitar. Ou elas aprendem a te respeitar, ou elas saem da sua vida. E ambos os resultados são vitórias. Porque você prefere ser respeitada e sozinha do que desrespeitada e acompanhada. Uma mulher forte sempre escolhe respeito. Segundo, muda como você se sente sobre si mesma. Porque toda vez que você estabelece um limite e mantém, toda vez que você se defende, toda vez que você escolhe a si mesma, você está provando para si mesma que você importa, você está construindo autorrespeito. Você está desenvolvendo autoestima verdadeira, não a autoestima superficial que vem de likes nas redes sociais ou elogios dos outros, mas a autoestima profunda que vem de saber que você se defende, que você se valoriza, que você não se trai. Terceiro, muda o tipo de pessoas que você atrai, porque quando você é fraca, você atrai predadores, atrai pessoas que se aproveitam, atrai pessoas que usam, atrai pessoas que manipulam, porque essas pessoas podem sentir fraqueza. É como sangue na água para tubarões. Mas quando você se torna forte, você repele essas pessoas. Elas não gostam de mulheres fortes porque não podem manipulá-las. E em vez disso, você atrai pessoas fortes, pessoas de integridade, pessoas que respeitam limites, pessoas que valorizam força, pessoas que vão te desafiar a crescer, não te puxar para baixo. Quarto, muda suas oportunidades. Porque mulheres fracas ficam em situações medíocres, mas mulheres fortes criam ou buscam situações extraordinárias. Mulheres fortes negociam salários mais altos, pedem promoções, começam negócios, mudam de carreira, fazem coisas assustadoras e por causa disso têm vidas muito mais ricas, mais plenas, mais significativas. Não porque tiveram mais sorte, mas porque tiveram mais coragem. Quinto, muda seu legado. Porque o que você está modelando para outras mulheres ao seu redor? O que você está ensinando à sua filha, sua sobrinha, sua irmã mais nova? Se você é fraca, você está ensinando que fraqueza é o caminho. Você está perpetuando o ciclo. Mas se você é forte, você está quebrando o ciclo. Você está mostrando que existe outro caminho. Você está inspirando outras mulheres a serem fortes também. E não há nada mais poderoso que isso. E se você está assistindo até aqui, se você não desistiu, se você teve coragem de ouvir verdades duras, isso me diz algo sobre você. Me diz que você não é tão fraca quanto pensa. Me diz que existe uma guerreira dentro de você querendo sair. Me diz que você está pronta. Pronta para parar de aceitar menos. Pronta para parar de viver pequena. Pronta para parar de ser fraca e começar a ser forte. Então inscreva-se nesse canal agora. Não depois. Não amanhã, agora, porque você precisa desses lembretes constantes. Você precisa dessa voz te dizendo verdades quando todos os outros estão te dizendo mentiras confortáveis. Você precisa desse espaço onde força é celebrada, não criticada, onde assertividade é encorajada, não punida, onde ser poderosa é o objetivo, não algo pelo qual se desculpar. E aqui está algo que você precisa entender. Essa transformação de fraca para forte não é instantânea. Não é algo que você decide uma vez e pronto. É algo que você decide todos os dias, toda hora, a cada situação. Porque toda situação é um teste. Toda interação é uma escolha entre fraqueza e força. E no começo, você vai falhar. Vai ter momentos onde você volta aos velhos padrões,
onde você se desculpa quando não deveria, onde você aceita desrespeito, onde você se faz menor. E tudo bem, o que importa não é nunca falhar, o que importa é continuar tentando. Porque cada vez que você escolhe força sobre fraqueza, você está reforçando novos padrões, você está criando novos caminhos neurais, você está treinando o seu cérebro que força funciona. E com o tempo, força se torna seu padrão. Força se torna automática. Força se torna quem você é. Mas você precisa se dar tempo. Você não se tornou fraca da noite para o dia. Foram anos de condicionamento, anos de mensagens, anos de reforço. Então não espere desfazer tudo em uma semana. Não espere se tornar perfeitamente forte em um mês. Dê a si mesma graça. Dê a si mesma paciência, mas também se dê determinação, porque você merece ser forte, você merece viver grande, você merece ocupar todo o espaço que você quer ocupar. E deixa eu te contar sobre as pessoas que vão resistir à sua transformação, porque nem todos vão ficar felizes quando você parar de ser fraca. Algumas pessoas gostavam de você fraca, se beneficiavam da sua fraqueza, e quando você mudar, quando você começar a estabelecer limites, quando você começar a se defender, essas pessoas vão ficar desconfortáveis. Vão dizer que você mudou. Vão dizer que você não é mais a mesma pessoa. E elas estão certas. Você não é. Você está se tornando melhor. Elas podem te acusar de ser egoísta, de ser difícil, de ser complicada. E sabe o que você faz? Você aceita essas acusações como elogios, porque no vocabulário de pessoas que se beneficiavam da sua fraqueza, egoísta significa ela não se sacrifica mais por mim. Difícil significa ela não faz mais tudo o que eu quero. Complicada significa ela tem limites agora. Então sim, seja egoísta, seja difícil, seja complicada. Essas são apenas outras palavras para forte. E algumas dessas pessoas vão sair da sua vida. E isso vai doer. Vai doer perder pessoas que você amava. Mas aqui está o que você precisa entender. Você não as perdeu porque se tornou forte. Você nunca as teve de verdade. Porque um relacionamento baseado em você ser fraca não é um relacionamento real, é uma dinâmica de poder desequilibrada. E quando você equilibra o poder estabelecendo limites, a dinâmica não funciona mais. Então não é que você perdeu pessoas, é que você revelou quem elas realmente eram. E essa é uma informação valiosa. E então você vai fazer espaço. Espaço para pessoas que te valorizam forte. Espaço para relacionamentos reais baseados em respeito mútuo. Espaço para conexões que te elevam em vez de te puxar para baixo. E esses relacionamentos, esses vão ser relacionamentos que duram, que sustentam, que nutrem. Agora, deixa eu te falar sobre o medo, porque eu sei que você está com medo. Medo de que se você parar de ser fraca, vai ficar sozinha. Medo de que se você parar de ser agradável, ninguém vai te amar. Medo de que se você parar de se diminuir, vai ser demais. E esses medos são reais, são válidos, mas são baseados em mentiras. A verdade é que você não precisa ser fraca para ser amada. Você não precisa ser pequena para ser aceita. Você não precisa se diminuir para caber. As pessoas certas vão te amar forte, vão te aceitar grande, vão te celebrar poderosa. E as pessoas que só te amavam fraca nunca te amavam de verdade. Amavam o que você fazia por elas. Amavam como você as fazia sentir, amavam sua utilidade, mas não te amavam. Não realmente. Então sim, ser forte pode significar ter menos pessoas, mas vai significar ter as pessoas certas. E qualidade sempre vence quantidade. Sempre. Você prefere 10 relacionamentos superficiais baseados em você se anular? Ou 3 relacionamentos profundos baseados em quem você realmente é? Uma mulher forte
sempre escolhe profundidade sobre largura. E vamos falar sobre o que realmente significa ser forte. Porque força não é nunca chorar. Força não é nunca precisar de ninguém. Força não é ser dura ou fria ou insensível. Força é ser vulnerável quando apropriado. Força é pedir ajuda quando precisa. Força é admitir quando está errada. Força é ter emoções e expressá-las de forma saudável. Força é ser macia sem ser fraca. É ser gentil sem ser capacho. É ser amorosa sem ser dormate. Porque existe uma diferença enorme entre vulnerabilidade e fraqueza. Vulnerabilidade é escolha, é você decidindo conscientemente se abrir com alguém que ganhou sua confiança. Fraqueza é padrão, é você se abrindo com qualquer um porque não tem limites. Vulnerabilidade vem de força, fraqueza vem de medo. Vulnerabilidade é poderosa, fraqueza é perigosa. E aqui está algo crucial que você precisa entender. Ser forte não significa fazer tudo sozinha. Não significa nunca pedir ajuda. Não significa fingir que é super-humana. Na verdade, mulheres verdadeiramente fortes sabem quando pedir ajuda, sabem quando delegar, sabem quando dizer não consigo fazer isso sozinha, porque elas não têm nada a provar. Elas não estão tentando demonstrar força. Elas simplesmente são fortes. E força verdadeira inclui reconhecer limitações e buscar apoio quando necessário. Então, se você está pensando, eu não posso fazer tudo isso sozinha, você está certa. Você não pode. E você não deveria. Construa uma rede de apoio. Encontre outras mulheres fortes. Encontre terapeutas, coaches, mentoras. Encontre pessoas que vão te apoiar nessa jornada. Encontre pessoas que vão te chamar quando você voltar aos velhos padrões. Encontre pessoas que vão te lembrar da sua força quando você esquecer. E compartilhe este vídeo com essas mulheres. Compartilhe com mulheres que você quer na sua esquina. Compartilhe com mulheres que também estão nessa jornada de fraqueza para força. Porque transformação é mais fácil quando você não está sozinha. Transformação é mais provável quando você tem comunidade. Transformação é mais sustentável quando você tem apoio. Agora, deixa eu te dar a verdade final. A verdade que resume tudo. A verdade que você precisa tatuar na sua alma. E a verdade é esta: você sempre foi forte. Sempre. A força sempre esteve lá. Você só estava escondendo. Você estava fingindo ser fraca porque pensou que fraqueza era mais segura. Porque pensou que fraqueza era mais amável. Porque pensou que fraqueza era o que as pessoas queriam de você. Mas a força sempre esteve lá. Em cada momento difícil que você superou, em cada dor que você suportou, em cada vez que você se levantou depois de cair, em cada dia que você continuou quando queria desistir, você sempre foi forte. Você só não estava reconhecendo sua força, estava chamando de sorte, de acaso, de qualquer coisa menos o que realmente era, força pura. Então você não precisa se tornar forte, você precisa parar de fingir ser fraca. Você precisa parar de esconder sua força. Você precisa parar de ter vergonha do seu poder, porque você é poderosa. Você sempre foi. E é hora de parar de se desculpar por isso. É hora de parar de se diminuir. É hora de parar de viver pequena, quando você foi feita para viver grande. E quando você fizer isso, quando você abraçar sua força, quando você viver do seu poder, você vai inspirar outras mulheres. Você vai mostrar para elas que é possível. Você vai quebrar o ciclo de fraqueza que foi passado de geração em geração. Você vai mudar não só sua vida, mas a vida de todas as mulheres ao seu redor. Porque força é contagiosa, assim como fraqueza é contagiosa. E você pode escolher qual você vai espalhar, então escolha força. Todos os dias, a cada momento, em cada decisão, escolha força, escolha poder, escolha você mesma, porque você merece. Não porque você é perfeita, não porque você nunca erra, mas porque você é humana. E todo ser humano
merece viver de acordo com seu potencial máximo, merece ocupar todo o seu espaço, merece usar toda a sua voz, merece ser tudo que foi criado para ser. E se você chegou até aqui, se você assistiu este vídeo inteiro, se você teve coragem de ouvir verdades duras, se você teve humildade de reconhecer sua fraqueza e determinação de mudá-la, então você já deu o passo mais importante. Você já começou. E isso é o que separa mulheres que continuam fracas de mulheres que se tornam fortes. Não é que uma é melhor que a outra, é que uma teve coragem de começar e a outra não. E deixa eu te falar sobre os sinais de que você está se tornando forte, porque você precisa saber o que procurar. Você precisa ser capaz de medir seu progresso. Você precisa celebrar suas vitórias, por menores que sejam, porque transformação não é linear. Você não vai acordar amanhã completamente forte, mas você vai ver pequenos sinais, pequenas mudanças, pequenas vitórias. E esses sinais são importantes, são o que vai te manter motivada quando ficar difícil. O primeiro sinal de que você está se tornando forte, você começa a notar quando está sendo desrespeitada. Antes, você nem percebia, você normalizou tanto o desrespeito que ele se tornou invisível. Mas agora você percebe. Você sente aquele desconforto no estômago, aquela voz na sua cabeça dizendo: espera, isso não está certo. E no começo você pode não fazer nada sobre isso, você pode ainda permitir. Mas o fato de você notar já é progresso, porque consciência sempre precede mudança. O segundo sinal, você começa a sentir raiva. E eu sei que te ensinaram que raiva é ruim, que mulheres não devem ficar com raiva, que raiva é feia, mas raiva é informação. Raiva te diz que seus limites foram violados, que você está sendo tratada de forma inaceitável, que algo precisa mudar. Então, quando você começa a sentir raiva em situações onde antes você só sentia resignação, isso é bom. Isso significa que você está acordando, está começando a valorizar a si mesma o suficiente para ficar irritada quando não é valorizada. O terceiro sinal, você começa a fantasiar sobre sair. Antes, você nem considerava. A situação ruim era apenas sua realidade aceita. Mas agora você começa a imaginar como seria diferente, como seria trabalhar em outro lugar, como seria viver sozinha, como seria terminar aquele relacionamento. Você começa a visualizar alternativas. E mesmo que ainda não esteja pronta para agir, essas fantasias são importantes. São seu subconsciente te dizendo que você merece mais. São o começo de você acreditar que mais é possível. O quarto sinal. Você começa a falar sobre isso. Você menciona para uma amiga que não está feliz. Você desabafa para sua irmã sobre como se sente. Você começa a colocar em palavras o que antes estava apenas nebuloso na sua mente. E falar sobre isso é poderoso, porque quando você fala, você começa a ouvir a si mesma. Você começa a perceber padrões e você começa a receber feedback. Às vezes esse feedback vai ser validante. Eu sempre achei que ele te tratava mal. E às vezes vai ser desafiador. Por que você fica? E ambos são úteis. O quinto sinal, você começa a estabelecer pequenos limites, não os grandes ainda. Você não está pronta para terminar o relacionamento ou largar o emprego, mas você estabelece pequenos limites. Você diz: não, hoje não posso, quando antes diria sim automaticamente. Você corrige alguém quando te interrompe. Você expressa uma preferência quando antes diria tanto faz. São pequenos, podem parecer insignificantes, mas não são. Cada pequeno limite é um ato de força. É você dizendo: eu importo. Minhas necessidades importam. Minhas preferências importam. E se você está vendo algum desses sinais em você mesma, celebre seriamente. Pare e reconheça o progresso que você está fazendo. Porque é fácil focar no quanto ainda falta, no quanto você ainda é fraca, mas você não está dando crédito suficiente para o quanto você já mudou.
para o quanto você já cresceu, para o quanto você já é mais forte do que era. E inscreva-se neste canal agora se você quer continuar vendo esses sinais, se você quer continuar crescendo, se você quer continuar ficando mais forte, porque eu vou continuar te lembrando, vou continuar te desafiando, vou continuar te apoiando. Esse é um canal de mulheres fortes, para mulheres que estão se tornando fortes. E você é bem-vinda aqui. Agora, deixa eu te falar sobre os obstáculos que você vai enfrentar. Porque você vai enfrentar resistência interna e externa. E você precisa estar preparada. Você precisa saber o que esperar. Porque se você não espera a resistência, quando ela vem, você pensa que está fazendo algo errado. Mas não está. Resistência é normal. Resistência é esperada. Resistência é parte do processo. O primeiro obstáculo é interno. É sua própria voz. Aquela voz que te manteve fraca todos esses anos não vai simplesmente ficar quieta. Ela vai falar mais alto. Ela vai listar todas as razões pelas quais você não pode mudar. Quem você pensa que é? Você não é forte o suficiente. Você vai falhar. Você vai ficar sozinha. Você vai se arrepender. E essa voz vai soar convincente. Vai soar como sabedoria. Vai soar como proteção. Mas é apenas medo. É seu cérebro tentando te manter na zona de conforto. Mesmo que a zona de conforto seja disfuncional. Então, como você lida com essa voz? Você não tenta silenciá-la. Você não pode. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais pensa. Em vez disso, você reconhece a voz. Ah, lá está você de novo. Meu velho padrão de pensamento, tentando me manter pequena. E então você escolhe não acreditar nela. Você escolhe agir de qualquer maneira. Você age com medo. Você faz a coisa forte mesmo quando sua mente está gritando fraqueza. E cada vez que você faz isso, a voz fica um pouco mais fraca e você fica um pouco mais forte. O segundo obstáculo é externo. São as pessoas. As pessoas que vão criticar sua mudança, que vão questionar suas novas escolhas, que vão tentar te puxar de volta para quem você era, e elas vão usar táticas diferentes. Algumas vão usar culpa. Você costumava ser tão legal. O que aconteceu com você? Algumas vão usar medo. Você vai acabar sozinha se continuar assim. Algumas vão usar manipulação. Eu só me preocupo com você. Estou tentando te proteger. E todas essas táticas têm uma coisa em comum. Elas estão tentando te fazer duvidar de si mesma. Estão tentando te fazer voltar atrás. Porque sua mudança as incomoda, sua força as assusta, seu crescimento as desafia. Em vez de lidarem com seus próprios sentimentos sobre isso, elas tentam fazer você voltar a ser quem era, porque era mais confortável para elas. Então, como você lida com isso? Você mantém seus limites, você não se justifica, você não se explica, você não tenta convencê-las de que está fazendo a coisa certa. Você simplesmente diz, eu entendo que você vê assim, mas essa é minha escolha. E então você mantém sua escolha, não importa quanto elas pressionem, não importa quanto elas critiquem, não importa quanto elas tentem culpar, você mantém. O terceiro obstáculo é sistêmico. É o fato de que vivemos numa sociedade que ainda valoriza mulheres fracas, que recompensa mulheres que se sacrificam, que pune mulheres que são assertivas. Você vai enfrentar isso em toda parte. No trabalho, onde mulheres assertivas são chamadas de agressivas, enquanto homens assertivos são chamados de líderes. Nos relacionamentos, onde mulheres que têm padrões são chamadas de difíceis. Na família, onde mulheres que priorizam a si mesmas são chamadas de egoístas. E você não pode mudar o sistema sozinha. Você não pode mudar como a sociedade vê mulheres fortes. Mas o que você pode fazer é parar de internalizar essas mensagens. Você pode parar de acreditar que há algo errado com você por ser forte. Você pode parar de tentar se encaixar num molde que nunca foi feito para você prosperar. Você pode simplesmente ser quem você é.
e deixar que outros lidem com seus próprios desconfortos sobre isso. E deixa eu te contar sobre os benefícios inesperados de se tornar forte, porque existem tantos benefícios além dos óbvios. Além de ser tratada melhor, além de se sentir melhor consigo mesma, existem benefícios que você nem esperava. Um benefício inesperado: você vai dormir melhor. Sério. Quando você para de carregar o peso de situações ruins, quando você para de se preocupar com o que todos pensam, quando você para de viver em constante estado de acomodação, seu corpo relaxa, seu sistema nervoso se acalma. E você descobre que é capaz de um nível de paz que você não experimentava há anos, ou talvez nunca experimentou. Outro benefício inesperado: você vai ter mais energia. Porque ser fraca é exaustivo. Estar constantemente monitorando o humor de todos, constantemente se ajustando, constantemente se diminuindo, isso drena a energia. Mas quando você para de fazer tudo isso, quando você simplesmente é você mesma, sem se desculpar, você descobre que tem energia que nem sabia que tinha. Energia para perseguir sonhos, energia para hobbies, energia para viver. Um terceiro benefício inesperado: você vai rir mais. Porque quando você é autêntica, quando você não está constantemente se policiando, você relaxa. E quando você relaxa, você consegue acessar a alegria genuína. Você consegue ser boba. Você consegue ser leve. Você consegue encontrar humor nas coisas. Você descobre que vida pode ser divertida quando você não está constantemente em modo de sobrevivência. E compartilhe este vídeo se você quer esses benefícios. Se você está cansada de viver exausta, tensa, sem alegria, se você quer dormir bem, ter energia, rir mais, compartilhe com mulheres que precisam ouvir que existe outro jeito, que fraqueza não é destino, que força é possível, que transformação está ao alcance. Agora deixa eu te dar ferramentas práticas adicionais, porque tudo isso é ótimo em teoria, mas você precisa de ações concretas. Você precisa saber exatamente o que fazer amanhã de manhã, quando acordar. Então aqui estão mais ferramentas para sua caixa de ferramentas de força. Ferramenta número 1. Desenvolva um mantra pessoal. Uma frase que você pode repetir para si mesma quando está prestes a cair em velhos padrões de fraqueza. Algo como: eu mereço respeito, ou não é minha responsabilidade fazer todos felizes, ou eu escolho a mim mesma. Escolha algo que ressoa com você. Escreva, coloque onde você possa ver e repita para si mesma, especialmente antes de situações difíceis. Isso pode parecer bobo, mas funciona, porque você está reprogramando seu cérebro com novas mensagens. Ferramenta número 2, pratique antes. Se você sabe que vai ter uma conversa difícil, pratique antes. Na frente do espelho, com uma amiga, grave a si mesma no celular, pratique dizer não, pratique estabelecer limites, pratique se defender, porque quando você pratica, quando chegar à situação real, as palavras vão fluir mais facilmente, você vai estar preparada, você vai estar menos propensa a ceder na pressão do momento. Ferramenta número 3, tenha uma rede de apoio em velocidade de descagem. Identifique 2 ou 3 pessoas que entendem o que você está tentando fazer, que apoiam sua jornada para a força, e quando você falhar, quando você ceder, quando você voltar a velhos padrões, ligue para uma dessas pessoas, não para se punir, mas para processar, para entender o que aconteceu, para planejar o que você vai fazer diferente da próxima vez, para lembrar que um deslize não é um fracasso completo. Ferramenta número 4, mantenha um diário de força. Todo dia, anote pelo menos uma coisa que você fez que demonstrou força. Pode ser algo pequeno. Eu não me desculpei desnecessariamente hoje. Eu expressei minha opinião mesmo quando ninguém concordou. Eu não respondi aquela mensagem imediatamente só porque me senti pressionada. Quando você escreve, você torna concreto. Você cria evidência do seu progresso.
E nos dias difíceis você pode voltar e ler e lembrar de quão longe você já chegou. Ferramenta número 5. Crie consequências para você mesma, porque se você não mantém seus limites, não há consequências externas imediatas. A pessoa simplesmente continuou te desrespeitando, mas você precisa de consequências para te motivar a manter limites. Então crie. Se eu permitir que fulano me trate mal de novo, eu vou tirar um tempo de distância dessa pessoa. Se eu não mantiver esse limite, eu vou doar dinheiro para uma causa. Crie algo que te motive a seguir através. Ferramenta número 6. Visualize sua vida forte. Dedique 5 minutos todo dia para visualizar como seria sua vida se você fosse completamente forte. Como você se comportaria, como você falaria, como você caminharia, como você se vestiria, como você gastaria seu tempo. Visualização é poderosa porque seu cérebro não sabe a diferença entre vividamente imaginado e realmente experimentado. Então, quando você visualiza repetidamente, você está treinando o seu cérebro, você está criando novos caminhos neurais, você está se preparando para viver essa vida. E se você quer mais ferramentas como essas, inscreva-se neste canal, porque eu vou continuar te dando estratégias práticas, vou continuar te mostrando exatamente como fazer essa transformação, não só te dizendo que você deveria ser forte, mas te mostrando como, passo a passo, ferramenta por ferramenta, até que você tenha tudo o que precisa para se tornar a mulher forte que merece ser. Agora deixa eu te falar sobre algo que ninguém mais vai te dizer, sobre o preço de permanecer fraca. Porque todo mundo fala sobre o custo de mudança, sobre como é assustador, como é difícil, como você pode perder pessoas. Mas ninguém fala sobre o custo de não mudar, o custo de permanecer exatamente onde você está. O custo de permanecer fraca é sua saúde. Estudos mostram que pessoas em relacionamentos ruins, situações estressantes, ambientes tóxicos, têm taxas mais altas de doenças cardíacas, pressão alta, problemas de sono, ansiedade, depressão. Seu corpo mantém o placar. E cada dia que você passa sendo fraca, cada dia que você aceita desrespeito, seu corpo paga o preço. Então, quando você pensa, eu não posso mudar porque é muito difícil, lembre-se, ficar também é difícil. Só que de uma forma diferente, de uma forma que literalmente te adoece. O custo de permanecer fraca é seu tempo. Você tem uma quantidade limitada de tempo neste planeta. Cada dia que passa é um dia que você nunca vai recuperar. E cada dia que você gasta numa situação que te diminui, é um dia que você poderia estar usando para crescer, para explorar, para criar, para viver. Quando você chegar ao fim da sua vida, você vai se arrepender dos riscos que não tomou, não dos que tomou. Você vai se arrepender de ter ficado pequena, não de ter tentado ser grande. O custo de permanecer fraca é seu potencial. Você tem talentos, você tem dons, você tem coisas que só você pode oferecer ao mundo. Mas enquanto você está presa sendo fraca, enquanto está gastando toda a sua energia apenas sobrevivendo, você não está usando esses talentos. Você não está compartilhando esses dons. O mundo está perdendo. E você está perdendo. Porque você nunca vai saber quem você poderia ter sido se tivesse tido coragem de tentar. O custo de permanecer fraca é seu exemplo. Se você tem filhos, sobrinhas, irmãs mais novas, jovens mulheres que olham para você, o que você está ensinando a elas? Você está ensinando que mulheres devem ser fracas, que devem aceitar menos, que devem se diminuir, que devem priorizar todos exceto a si mesmas. E então o ciclo continua. Mais uma geração de mulheres fracas, mais uma geração de potencial desperdiçado,
mais uma geração de vidas pequenas. É isso que você quer como seu legado? Então, quando você está considerando se vale a pena fazer essa mudança, se vale a pena se tornar forte, não só pese o custo de mudança, pese também o custo de não mudar, porque ambos têm custos. A questão não é qual caminho é fácil, porque nenhum é. A questão é qual custo eu estou disposta a pagar. O custo da transformação temporária ou o custo do arrependimento permanente? E deixa eu te dizer algo sobre arrependimento, porque eu trabalhei com muitas mulheres ao longo dos anos, mulheres de todas as idades. E sabe o que as mais velhas me dizem? Elas nunca se arrependem de terem sido fortes, nunca se arrependem de terem estabelecido limites, de terem saído de situações ruins, de terem perseguido sonhos, mas elas se arrependem de terem esperado tanto. Elas dizem: eu queria ter feito isso aos 30 em vez de aos 50, eu queria ter tido coragem mais cedo, eu desperdicei tantos anos sendo fraca. Não seja uma dessas mulheres. Não olhe para trás em 10 anos e deseje ter começado hoje. Comece hoje, mesmo que seja assustador, mesmo que você não se sinta pronta, mesmo que você não saiba exatamente como, comece. Porque daqui a 10 anos, você vai ter 10 anos a mais de qualquer forma. A questão é, você vai ter 10 anos a mais de ser fraca ou 10 anos a mais de ser forte? Você escolhe. Agora, com cada pequena decisão, com cada pequena ação, você escolhe. E aqui está algo lindo sobre escolher força. Você não está só mudando sua vida, você está mudando o mundo. Porque quando você se torna forte, você dá permissão para outras mulheres serem fortes. Quando você estabelece limites, você mostra que limites são possíveis. Quando você se prioriza, você mostra que mulheres podem se priorizar. Quando você vive grande, você mostra que mulheres podem viver grande. Você se torna um farol, uma prova viva, um exemplo. E outros veem e pensam: se ela pode, talvez eu possa também. E assim a mudança se espalha. Uma mulher de cada vez, uma escolha corajosa de cada vez, até que tenhamos uma geração inteira de mulheres fortes, mulheres que não aceitam menos, mulheres que ocupam seu espaço, mulheres que usam sua voz, mulheres que vivem autenticamente. E quando tivermos isso, quando tivermos suficientes mulheres fortes, tudo muda para todos, porque mulheres fortes criam filhos fortes, mulheres fortes criam sociedades fortes, mulheres fortes mudam o mundo. Então você não está só fazendo isso por você, embora você seja razão suficiente. Você está fazendo isso por todas as mulheres, por sua mãe que foi fraca porque não conhecia outro jeito, por sua filha que vai ser forte porque você mostrou o caminho, por sua amiga que vai encontrar coragem no seu exemplo, por todas as mulheres que você nunca vai conhecer, mas que vão se beneficiar de viver num mundo onde mais mulheres são fortes. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter coragem. Obrigado por não desligar quando ficou difícil. Obrigado por se importar o suficiente consigo mesma para ouvir o que precisava ouvir em vez do que queria ouvir. Você é incrível. Você é poderosa. Você é forte. E é hora de você começar a acreditar nisso. É hora de você começar a viver como se isso fosse verdade. Porque sempre foi. Você só precisava de alguém para te lembrar. Então vá ser forte, vá estabelecer limites, vá se defender, vá perseguir seus sonhos, vá ocupar seu espaço, vá usar sua voz, vá ser tudo o que você foi criada para ser. Porque o mundo precisa de mulheres fortes, sempre precisou, e agora mais do que nunca. Então seja essa mulher, seja forte, não amanhã, não quando as condições forem perfeitas. Agora, comece agora e nunca pare, nunca volte, nunca seja fraca de novo, porque você não precisa, você nunca precisou, você sempre foi forte e agora você sabe,
Agora você não tem mais desculpas. Agora você só tem escolhas. E eu confio que você vai fazer a escolha certa, a escolha forte, a escolha de você mesma. Sempre.